Então vejamos o que esse Estado e empresa remete para nós. Vimos há pouco que o keynesianismo leva aos anos de ouro do capital, né? A era de ouro do capital. O advento do neoliberalismo, ao contrário, não cria uma era de diamante do capital, cria isso sim um período no qual o capital entra em crise frequentemente mais intensas, não apenas nas áreas periféricas, mas também nas áreas centrais. É o caso da crise europeia, é o caso da crise americana, né? Ambas que se manifestam como crise mundial, a mais grave crise do capital desde a década de 1930. Para piorar, o capitalismo neoliberal, e acompanhando a questão da Unicamp, rompe com o estado de bem-estar social, privatiza bens e serviços que eram direitos do cidadão e, consequentemente, aumentam a vulnerabilidade social e a concentração de renda, a pobreza, mesmo nos países desenvolvidos. A pergunta muito importante é como isso se mantém até a atualidade. Um capitalismo que se organiza farto em crises, um capitalismo que se organiza concentrando renda e aumentando a vulnerabilidade das pessoas na sociedade. Para tentar responder a isto, vamos fazer uma reflexão. Há quem diga que o neoliberalismo se organiza pelo Estado mínimo, pela menor interferência do Estado na sociedade. Há quem diga ainda uma sandice do anarcocapitalismo, não é? Então, a eliminação ideal do Estado na sociedade capitalista. Diante disso, vamos ver uma das falas, em uma entrevista, de um dos pais do neoliberalismo contemporâneo, Hayek, acerca do governo chileno nas décadas de 1970 e 80. Pessoalmente, dizia Hayek, prefiro uma férrea ditadura liberal a um governo democrático completamente aliado do liberalismo. Hayek acerca da ditadura Pinochet no Chile. Será que isto é anarcocapitalismo? Será que isto é Estado sem intervenção na sociedade? Uma ditadura férrea que não respeita direitos fundamentais sequer de primeira geração, direitos civis e políticos? Claro que não. Então, como nós devemos entender neoliberalismo a partir desta colocação de Hayek? O Estado é forte. Não há anarcocapitalismo. Não há Estado não interventor. O Estado é forte. Mas forte para o quê? Forte para as necessidades do capital. Suposta livre concorrência, inclusive protegendo oligopólios domésticos e internacionais. Trata-se de uma leitura da sociedade na qual as pessoas, as empresas, têm uma característica intrínseca, a lógica concorrencial é que faz a sociedade se organizar da maneira a mais adequada. Então, o Estado ele precisa ser forte para viabilizar a cada tempo a manutenção da concorrência. Mas não como nós vimos na ideia de ordocapitalismo, o neoliberalismo alemão do pós-guerra. Nem isto, nem este nível de interferência institucional é bem-vindo. A ideia é simplesmente que as pessoas, em nível individual, pessoal, exerçam concorrência umas com as outras, idealmente através da lógica do empreendedorismo, funcionando como empresas, assim como as diferentes empresas em diferentes níveis. E as empresas de maior porte são as empresas que superaram um determinado contexto, num determinado tempo e espaço, a concorrência que estava dada. Então, estas estão gozando das vantagens que são intrínsecas aos seus méritos dentro desta lógica concorrencial. Caso a sociedade de alguma forma venha a se contrapor a isto, o Estado tem que ser forte para inviabilizar formas distintas da manutenção da estrita concorrência entre os entes na sociedade. Daí esse neoliberalismo ser avesso à democracia, como nós vimos na colocação de Hayek. Temos, portanto, uma lógica que se manifesta de que maneira? Por exemplo, ideia de educação, de saúde. O capitalista quer empreender, quer estar dado em um ambiente de concorrência com os demais capitalistas, mas no Brasil
O ensino superior ainda tem as enormes e de excelente qualidade universidades públicas, em especial federais e estaduais, que na prática fazem com que haja um espaço menor de investimento pelo capitalista. Qual é a ideia do neoliberalismo? Eliminar, idealmente, essas instituições em favor da iniciativa privada. SUS, Sistema Único de Saúde, que atende a todos os cidadãos como um direito e, portanto, sem cobrança adicional. Já são pagos os impostos, mas isso inviabiliza que o capitalista faça investimentos. Idealmente, o neoliberalismo sugeriria fim do SUS, a saúde estritamente privada na sociedade. A sociedade, se for avessa a isto, vai encontrar um Estado forte para viabilizar essas necessidades do capital, que seriam intrínsecas ao funcionamento de toda e qualquer sociedade, a lógica da concorrência. Não há, entretanto, maior resistência da sociedade. A gente pode ver isso na prática nos últimos 30, 40 anos. E por que essa resistência é tão débil quando ela ocorre? Porque o neoliberalismo cria na prática um novo totalitarismo. Totalitarismo do novo sistema. Por totalitarismo, nós identificamos uma estrutura de poder que não é apenas autoritária. Ela não é análoga aos absolutismos de até o século XVIII. Nós encontramos uma estrutura de poder que perpassa todos os momentos, todas as instâncias da sociedade. Sabíamos, por exemplo, da tomada da subjetividade das crianças e adolescentes na Alemanha nazista, na dita juventude hitlerista, portanto, dentro de um Estado totalitário. São Estados totalitários no século XX, a Alemanha nazista, a União Soviética stalinista, entre outros. Na atualidade, nós vivemos formalmente um regime democrático, mas a gente guarda, infelizmente, analogias entre esses totalitarismos e o neoliberalismo. E em que sentido? Voltando à questão da VUNESP, organização do Estado em empresa. O Estado se organiza como um ente político de validação das demandas sociais e viabilização dessas demandas também no cenário internacional? A lógica neoliberal é que não. O Estado se organiza como uma empresa. Vamos a uma prática disto. Uma empresa tem lucro, ela não se organiza pelo prejuízo ou pelo déficit. Vimos que nos Estados Unidos, nos anos 1930, para viabilizar a retomada da atividade econômica, o Estado propositadamente incorreu em déficit público. Como nós pensaríamos isso na atualidade? Ora, é impensável. O Estado empresa não se organiza para o déficit, mas ao contrário, para o superávit primário, superávit nominal. Vimos isso na prática na crise grega, no início dos anos 2010. A economia em grave crise, mas ao invés de o Estado ser um interventor, injetor de recursos na sociedade, indutor dos investimentos privados, não. O Estado retraiu seus investimentos gastos para atingir superávit como se ele fosse uma empresa. Na verdade, até mesmo a maneira através da qual governadores, presidentes, primeiros ministros citam a si são citações inerentes ao mundo empresarial. Não há mais o presidente, não há mais o governador, há o gestor, há o administrador. São palavras egressas do mundo da administração. Não apenas o Estado, num nível político de maior abrangência. As diferentes instituições na sociedade também são perpassadas pela mesma ideia. Então nós temos a educação, a saúde, o sistema prisional. Essas formas de organização na sociedade estão dadas segundo uma lógica de produção e produtividade. Veja, por exemplo, o sistema prisional, que tende a ter no Brasil hoje inúmeros presídios concedidos à iniciativa privada. Idealmente, na lógica do neoliberalismo, esses presídios poderiam ser privatizados, portanto, gestados segundo uma lógica de produtividade, de reprodução do capital, de acumulação ilimitada, inerente à concorrência independentemente da ação do Estado. A mesma coisa a educação, a mesma coisa a saúde. E até mesmo as pessoas. A formação da subjetividade está ligada a um entendimento empresarial. Como eu disse acerca dos chefes de Estado e governo,
que citam a si, segundo um vocabulário do meio empresarial, administradores, gestores, também as palavras através das quais nós nos reportamos ao nosso cotidiano, como, por exemplo, vou investir mais em mim mesmo, né? Vou aproveitar o meu tempo produtivamente, né? Então, são palavras egressas da empresa que se organiza com vistas à acumulação ilimitada através de uma lógica técnico-científica, mas não são palavras intrínsecas do ser humano. Produtividade do tempo, investir em si. Há, portanto, em diferentes níveis, desde o individual, passando pelas instituições e chegando à organização pública e estatal, uma lógica intrínseca ao neoliberalismo. Então, o neoliberalismo, apesar das recorrentes crises, passa a ser naturalizado. É uma realidade, é um dado imutável que está presente diante das pessoas, instituições, governos, e por isso é difícil se mobilizar em uma alternativa a esse dito neoliberalismo. Para ilustrar, aqui nós encontramos um quadro do filme 1984, baseado na obra de mesmo nome de George Orwell. Encontramos o personagem principal, Winston, na sua residência. E aqui a teletela, onde aparece a figura do grande irmão. Teletela que ela não apenas transmite imagens e sons, ela vai captar imagens e sons do apartamento de Winston e, portanto, dentro do seu apartamento ele está sob controle constantemente. Direitos fundamentais de primeira geração, direitos civis e políticos, no caso o direito à privacidade, não está dado nessa distopia de George Orwell, na qual nós temos um regime evidentemente totalitário. Entretanto, aqui é uma peculiaridade. Winston tem consciência e se coloca de diferentes formas contra essa estrutura de funcionamento. Ele não se adequa, ele não aceita essa estrutura de funcionamento da realidade. Mas em uma outra famosa distopia, Admirável Mundo Novo de Huxley, nós temos os personagens do agrupamento humano dito de alfas, que são produzidos a partir de uma lógica técnico-científica. A sociedade se organiza segundo esta mesma lógica e estas pessoas acreditam que essa sociedade manifesta o melhor do seu funcionamento, o melhor funcionamento possível. A sociedade tem características claramente desumanizadas, mas não são percebidas pelas pessoas. Trata-se de uma forma sutil de exercício de controle, um totalitarismo que é pautado por uma sutileza de controle muito mais efetiva. Como nós entenderíamos isto para a atualidade? Vejam esta capa de revista de circulação nacional. A revista se chama Você S.A., com a pessoa na capa. S.A. de novo, é uma palavra, é uma expressão, é uma sigla egressa do meio empresarial. Você como empresa. Aprenda mais rápido é o que ele sugere na principal reportagem, no principal artigo, né, da revista, desse número da revista. Aprender é um processo humano, aprender é um processo que leva tempo, aprender é um processo que é pautado diferentemente mediante as características das diferentes pessoas. Esse processo demanda vivências. Há coisas para as quais uma pessoa não está pronta para ter a melhor compreensão, entendimento e compreensão em determinado momento da sua vida, e em outro, talvez ela esteja. Agora, a revista vai sugerir a ideia de aprender mais rápido. Aprender o quê? Seja aquilo que for, na velocidade a maior possível, que se encaixa na lógica de produtividade. E talvez se o conhecimento que eu estava sugerindo anteriormente não seja passível de ser entendido, compreendido mais rapidamente, não seja um conhecimento válido. Talvez sejam aquelas coisas de filosofia, de psicanálise, de sociologia, que muitos na sociedade dizem não servir para nada. Servem para a produção? Servem para a produtividade? Não. Então fica marginalizado na sociedade. E daí a ideia de aprenda mais rápido em uma pessoa que se vê como empresa. É isto por hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham melhorado o seu entendimento da evolução do capital, e boa sorte para todos.